Ela não é minha irmã. Diz menino sobre irmã recém-nascida. Pais fazem teste de DNA e confirmam uma terrível verdade. Olá, eu sou Augusto Martins. Deixe seu gostei nesse vídeo e comente de que cidade você está assistindo. Letícia e Eduardo estavam acostumados a ouvir em tom de brincadeira que tinham a vida dos sonhos. Conheceram-se na faculdade, ambos jovens e cheios de planos, mas foi o amor à primeira vista que fez seus caminhos se entrelaçarem de forma definitiva. Desde o primeiro encontro, eles sabiam que um futuro juntos era inevitável. Eduardo, sempre dedicado e esforçado, começou a construir sua carreira com o sonho de dar uma vida confortável para Letícia, a mulher que o encantava cada dia mais. Quando finalmente se casaram, a festa foi um verdadeiro conto de fadas, daqueles de revista, cheia de amigos, familiares e promessas de um felizes para sempre. Depois do casamento, o casal se mudou para uma casa simples, mas aconchegante, no subúrbio do Rio de Janeiro. Era o lar dos sonhos deles, onde cada canto parecia ter um toque especial da harmonia que compartilhavam. Letícia, com seu jeito cuidadoso e dedicado, fazia questão de manter a casa impecável, enquanto Eduardo se empenhava para garantir o sustento da família. Eles se amavam profundamente e se davam bem em tudo, desde as decisões mais simples até os sonhos mais altos. Logo-se o desejo de aumentar a família ficou ainda mais forte. Eduardo sonhava em ver o filho correndo pela casa, enquanto Letícia se encantava com a ideia de ser mãe em tempo integral, acompanhando cada descoberta e cada fase do desenvolvimento do bebê. Quando a notícia da gravidez chegou, a felicidade tomou conta deles de uma maneira que nem sabiam ser possível. O sorriso de Letícia refletia o amor que carregava em seu ventre. E Eduardo, sempre presente, já fazia planos para o futuro do filho. Meses depois, o tão esperado dia chegou. Em um parto tranquilo, Letícia deu à luz um menino forte e saudável, a quem deram o nome de Fred. Desde o primeiro instante, Fred era um bebê carinhoso, que parecia retribuir o amor dos pais com cada olhar e sorriso. Ainda pequeno, Fred demonstrava uma inteligência aguçada e uma atenção incomum para a idade. O casal, cheio de orgulho, começava a acreditar que Fred era de fato um menino especial. Com o tempo, Letícia e Eduardo foram se adaptando à nova rotina. Letícia cuidava da casa, sempre mantendo o ambiente acolhedor, com o perfume de lavanda e o cheiro de comida caseira. Eduardo, agora ainda mais motivado, trabalhava incansavelmente para garantir o conforto da família. As noites em claro e os cuidados constantes com Fred eram recompensados pelo olhar terno do bebê, que enchia a casa de alegria. Quando Fred começou a frequentar a escola, o casal ficou ainda mais encantado com a inteligência do menino. Ele resolvia as lições de casa com facilidade e sempre mostrava um interesse peculiar por tudo ao seu redor. Era um garoto curioso, atento e, acima de tudo, carinhoso. Letícia e Eduardo decidiram então matriculá-lo em uma escola particular, acreditando que ele precisava de um ambiente onde pudesse desenvolver seu potencial ao máximo. Fred parecia um pequeno gênio, e cada conquista dele era celebrada com orgulho pelos pais. Foi nesse clima de felicidade e realizações que Letícia descobriu estar grávida novamente. A notícia trouxe uma nova onda de alegria para a família. Eduardo mal podia esperar para ver Fred como um irmão mais velho, enquanto Letícia sonhava em dar ao filho a experiência de ter alguém com quem dividir a vida. Fred, ainda pequeno, parecia compreender a importância de um irmão. Muitas vezes, ele se debruçava sobre a barriga da mãe, acariciando-a e falando com o bebê como se quisesse protegê-lo de tudo. Os meses passaram e a expectativa aumentava a cada dia. Letícia cuidava da casa com o mesmo zelo de sempre.
mas agora carregava uma tranquilidade que só as mães entendem. Ela imaginava a cena de ver Fred abraçando o irmãozinho, acreditando que aquele amor familiar estava se multiplicando. Eduardo, por sua vez, planejava todos os detalhes para receber o novo membro da família, criando um ambiente de amor e segurança. E então, chegou o dia do parto. Letícia estava confiante de que tudo seria tão tranquilo quanto o nascimento de Fred. Mas dessa vez, o destino tinha planos diferentes. O trabalho de parto se estendeu por horas, e o cansaço logo se transformou em desespero. Letícia, entre gemidos de dor e suor escorrendo pelo rosto, começou a sentir que algo estava errado. Eduardo, do lado de fora, aguardava ansioso, tentando se manter forte. O médico, ao notar as dificuldades, decidiu que era necessário realizar uma cesariana de emergência. Eduardo entrou na sala para ficar ao lado de Letícia, segurando sua mão e prometendo que tudo ficaria bem. Mas a visão do bisturi e do sangue o assustou tanto que ele desmaiou. Quando voltou a si, o milagre já tinha acontecido. Uma linda menina havia nascido, com cabelos claros e olhos azuis, diferente de qualquer outro membro da família. Recebeu o nome de Clara, e no instante em que Letícia segurou a bebê nos braços, todo o sofrimento do parto foi esquecido. Aquele momento em que Clara sugou o leite materno pela primeira vez ficou gravado na memória deles. Eduardo, ainda um pouco tonto, beijou Letícia na testa e sussurrou: "Nossa pequena milagre." Estavam completos, ou pelo menos assim pensavam. Letícia mal podia esperar para apresentar Clara a Fred. Para ela, seria o momento de consagração da família perfeita. Mas o que estava por vir seria algo que nem nos piores pesadelos ela poderia imaginar. Assim que Letícia recebeu alta do hospital, a família inteira estava ansiosa para conhecer a nova integrante. Eduardo dirigia com cuidado, tentando absorver a felicidade e o alívio por ver Letícia e Clara saudáveis e a caminho de casa. No banco de trás, Letícia observava a bebê dormindo em seus braços, mal contendo a emoção de reencontrar Fred e apresentá-lo à irmãzinha. Ele vai ficar tão feliz, pensava. Para Letícia, esse era o momento em que tudo se completava e sua família estava finalmente inteira. Chegando em casa, Fred já os aguardava na varanda, ao lado da avó, Dona Clarice. Ele estava inquieto, com o rostinho iluminado de expectativa. Quando o carro estacionou, ele correu até a porta, ansioso para ver a mãe e conhecer sua irmãzinha. Eduardo saiu primeiro, estendendo a mão para ajudar Letícia a descer do carro com Clara. Dona Clarice, sorridente, observava com orgulho a reunião da família. Letícia se abaixou, abrindo os braços para abraçar Fred. Com um sorriso largo, ela disse: "Fred, essa é sua irmãzinha Clara." No entanto, assim que Fred se aproximou e olhou para a bebê, seu rosto mudou. O sorriso se desfez, e o brilho nos olhos deu lugar a uma expressão de dúvida e estranhamento. Fred franzia a testa, os olhos fixos no rostinho da bebê, como se estivesse vendo algo que os outros não viam. Foi então que ele falou, com uma seriedade incomum para sua idade: Ela não é minha irmã." O silêncio tomou conta do ambiente. Eduardo e Letícia se entreolharam, perplexos, enquanto Dona Clarice soltava uma risadinha, tentando amenizar o clima. "Ora, Fred, claro que ela é sua irmã. Está só com ciúmes, meu amor." Letícia acariciou o rosto do filho, mas ele continuava com o semblante fechado, como se rejeitasse a ideia. Eduardo tentou brincar para quebrar o gelo. "Vai me dizer que o senhor virou especialista em irmãos agora?" "Né?" Mas Fred não sorriu. Em vez disso, ele olhou para os pais com uma seriedade quase assustadora e perguntou: "Por que ela tem olhos azuis?" "Todo mundo na nossa família tem olhos castanhos." Letícia se esforçou para sorrir, tentando explicar com carinho. "Ah, querido, às vezes os bebês nascem com olhos claros,
mas eles escurecem com o tempo, sabe? Pode ser que o cabelo dela e os olhos fiquem parecidos com os nossos quando ela crescer. Fred balançou a cabeça, claramente insatisfeito com a resposta, e sem dizer mais nada, virou as costas e entrou na casa. Eduardo e Letícia ficaram ali parados, sem entender a reação do filho. Dona Clarice, percebendo a preocupação no rosto da filha, deu um tapinha no ombro dela e disse: "Não se preocupe, isso é só uma fase. Ele logo vai se acostumar com a ideia da irmãzinha." Mas os dias se passaram e a reação de Fred não melhorou. Sempre que Letícia ou Eduardo tentavam aproximá-lo de Clara, ele desviava o olhar, recusava se envolver. Em uma tentativa de aproximá-los, Letícia pediu ajuda ao filho para dar banho na bebê. No início, ele até ajudou a mãe, mas sem muito entusiasmo e sem o carinho que demonstrava anteriormente quando falava com o bebê ainda na barriga. Letícia tentava racionalizar a situação, acreditando que era apenas ciúmes. Afinal, Fred estava acostumado a ser o centro das atenções e agora precisava dividir os pais com uma nova irmãzinha. Ela tentava repetir para si mesma: "Isso vai passar. É só uma questão de tempo." Mas no fundo, uma inquietação começava a crescer. Fred era um menino inteligente, sensível, sempre atencioso com tudo ao seu redor. Aquela rejeição não parecia comum. A situação começou a preocupar Eduardo também. Ao observar o comportamento do filho, ele notava que Fred não era apenas indiferente a Clara. Era quase como se ele estivesse tentando evitar a bebê. E, em algumas vezes, ele repetia em um tom sério: "Ela não é minha irmã." Tentando ajudar, Eduardo sugeriu que consultassem um psicólogo infantil. "Talvez alguém de fora possa nos ajudar a entender o que está se passando na cabeça dele, Lê", disse ele, chamando Letícia pelo apelido carinhoso. E Letícia concordou, apesar de relutante. Ela sabia que algo estava errado, mas não queria admitir que o comportamento de Fred poderia ser mais do que simples ciúmes. A decisão foi tomada, e na semana seguinte, Fred teve sua primeira sessão com o psicólogo infantil, Dr. Wagner, um especialista experiente e respeitado. Durante as primeiras sessões, doutor, Wagner tentava ganhar a confiança de Fred. Observava com cuidado o comportamento do menino e suas reações. Fred parecia um garoto normal, falava sobre a escola, sobre os amigos e até sobre o quanto gostava dos pais. Mas quando o assunto era Clara, ele endurecia, mostrando uma rejeição que Dr. Wagner logo notou como algo incomum para uma criança de 6 anos. Em uma das sessões, doutor, Wagner perguntou diretamente: "Por que você acha que Clara não é sua irmã, Fred?" O menino, olhando para o chão, respondeu simplesmente: "Porque eu sei, eu sinto." Intrigado com a certeza na voz do menino, o psicólogo decidiu conversar com Letícia e Eduardo. No consultório, o doutor Wagner fez uma sugestão ousada. "Fred é um menino lógico, ele entende bem o que é um teste de DNA. Minha sugestão é que façam o teste. Quando ele vir a prova, isso pode acabar com as dúvidas e ajudar na aceitação." Letícia, ao ouvir aquilo, ficou inquieta. Um teste de DNA parecia extremo, quase como se questionasse a origem de Clara. Mas Eduardo, desejando resolver de uma vez a rejeição do filho, persuadiu Letícia a aceitar. Foi uma decisão tomada pelo bem-estar de todos. Dias depois, as amostras foram coletadas e enviadas ao laboratório. A espera pelos resultados era angustiante. Letícia tentava manter a rotina, mas agora, cada vez que olhava para Clara, sentia um aperto no peito. A lembrança das palavras de Fred, "Ela não é minha irmã", ecoava em sua mente. Quando finalmente chegou o dia do resultado, Eduardo acessou o laudo pelo celular com Letícia ao seu lado, segurando Clara no colo. Ao ler a primeira linha, ele sentiu o coração parar. Sem saber o que pensar, ele mostrou a tela para Letícia. Ela, em choque, leu e releu.
sem conseguir acreditar. O teste de DNA confirmava: Clara não era filha biológica de nenhum dos dois. O mundo pareceu desmoronar ao redor deles. Como aquilo era possível? Como Clara, que ela mesma segurou no ventre e deu à luz, poderia não ser sua filha? Eduardo estava pálido, a voz engasgada. Não é possível. Isso só pode ser um erro, balbuciou sem conseguir se mover. Letícia, paralisada pelo choque, começou a chorar baixinho, apertando Clara contra o peito. Ela repetia para si mesma: Como isso pode acontecer? Como? E enquanto o desespero tomava conta do casal, as palavras de Fred ecoavam em suas mentes. Ela não é minha irmã. O resultado do teste de DNA virou o mundo de Letícia e Eduardo de cabeça para baixo. Por mais que tentassem encontrar uma explicação lógica, as palavras no laudo eram claras e irrefutáveis. Clara não era filha biológica deles. A constatação era brutal. Letícia sentia-se à beira de um abismo, como se o chão tivesse se desfeito sob seus pés. Eduardo, por sua vez, tentava manter a racionalidade, embora as perguntas o assombrassem. Como isso pôde acontecer? Como uma criança que Letícia carregou no ventre e trouxe ao mundo poderia não ser sua filha? A dúvida corroía Letícia por dentro. Sentada no sofá da sala, ela segurava Clara nos braços, observando atentamente o rostinho da bebê. O olhar inocente da menina, com os olhos azuis brilhando, parecia não corresponder ao sofrimento e à confusão dos pais. Para Letícia, aquela bebê era sua filha. Cada sorriso, cada gesto, o laço de carinho, tudo a fazia lembrar do vínculo construído desde o primeiro momento. Mas agora, com a prova científica em mãos, aquele vínculo parecia um sonho frágil e prestes a desmoronar. Eduardo, ainda chocado, tentou ligar para o laboratório, buscando uma confirmação de que o teste poderia estar errado. Mas o técnico responsável confirmou a precisão do resultado. A amostra não deixava dúvidas. Clara, a menina que tanto amavam, não possuía nenhum laço biológico com eles. A dúvida e a angústia tomaram conta do casal. Ao mesmo tempo que amavam Clara, a incerteza quanto à sua origem colocava uma sombra na relação deles com a menina. Eduardo, tentando aliviar a tensão, sugeriu que refizessem o exame, mas Letícia, ainda em choque, sussurrou: Não adianta, Eduardo. Nós dois sabemos a verdade agora. Essa menina não é nossa filha. Suas palavras, ditas em voz baixa, foram como um golpe no peito dele. E no meio dessa turbulência estava Fred. Ele parecia pressentir o peso daquela descoberta, mesmo sem entender a complexidade dos fatos. Nos dias que se seguiram, o garoto observava os pais em silêncio, notando as trocas de olhares tensas, os sussurros e a angústia nos rostos deles. Ele continuava distante de Clara, e Letícia, agora, entendia a intuição quase sobrenatural do filho. Certa noite, incapaz de conter a aflição, Letícia sentou-se ao lado de Fred, enquanto ele brincava com um de seus carrinhos. Com a voz calma e um olhar carinhoso, ela perguntou: Fred, como você sabia que a Clara não era sua irmã? Fred parou de brincar, olhou para a mãe com um ar sério e respondeu com a simplicidade de quem apenas diz a verdade. Eu só sabia, mãe. Quando olhei para ela, eu senti que ela era diferente. A resposta do menino, tão direta e sincera, deixou Letícia sem palavras. O coração dela se apertava. Como explicar essa certeza? Ela acariciou os cabelos do filho, tentando disfarçar as lágrimas que insistiam em escapar. Você é tão especial, meu amor, sussurrou, tentando esconder o peso da verdade. No dia seguinte, Eduardo e Letícia, ainda desnorteados, decidiram conversar com Dona Clarice, a mãe de Letícia. Precisavam de apoio e conselhos, pois sentiam-se incapazes de lidar sozinhos com aquela situação. Sentada na poltrona da sala,
Dona Clarice ouviu pacientemente enquanto a filha, entre soluços, relatava toda a história, desde o comportamento estranho de Fred até o resultado devastador do teste de DNA. Dona Clarice segurou a mão da filha e tentou confortá-la. Minha filha, vocês precisam entender que essa bebê, independente do que o exame diz, foi cuidada por vocês e é parte da vida de vocês. Esse laço de amor não se quebra assim, por causa de um papel. Eduardo, que até então mantinha-se calado, balançou a cabeça, discordando. Mas, e se nossa filha, nossa verdadeira filha, estiver em algum lugar precisando de nós? Não podemos ignorar essa possibilidade. Letícia, dividida entre o amor que sentia por Clara e o desejo de encontrar sua filha biológica, sentiu-se ainda mais perdida. A possibilidade de que sua filha legítima estivesse em outra família, recebendo cuidados de estranhos, era um pensamento insuportável. Ao mesmo tempo, a ideia de abrir mão de Clara, a quem ela amava como uma verdadeira mãe, era uma dor impossível de descrever. Após uma longa conversa, Dona Clarice sugeriu que procurassem o hospital onde Letícia deu à luz e exigissem uma investigação. Talvez houvesse uma explicação para o que acontecera, uma troca acidental, um erro, algo que pudesse justificar aquela situação. Eduardo, determinado a descobrir a verdade, concordou prontamente. Vamos até o hospital amanhã, disse ele, segurando a mão de Letícia com firmeza. No dia seguinte, ao entrarem no hospital, sentiam como se o mundo ao redor tivesse perdido as cores. As paredes, as pessoas, o cheiro familiar do local onde Clara nasceu, tudo parecia carregado de um peso que eles nunca haviam sentido antes. Procuraram a administração e explicaram o ocorrido. O diretor do hospital, ao ouvir a história, demonstrou grande preocupação e garantiu que faria tudo ao seu alcance para investigar o que poderia ter ocorrido. A partir desse momento, o hospital iniciou um processo interno para verificar todos os nascimentos que ocorreram no mesmo dia do parto de Letícia. Uma equipe foi designada para examinar registros, entrevistar enfermeiras e analisar o sistema de controle de nascimentos. O hospital prometeu ao casal que tomaria as medidas necessárias para apurar os fatos. Mas a investigação não seria rápida e Letícia e Eduardo teriam que lidar com a ansiedade de aguardar respostas. Durante aqueles dias, a casa de Letícia e Eduardo tornou-se um espaço de tensão e silêncio. Letícia continuava cuidando de Clara, mas com o coração dividido. Cada vez que olhava para a bebê, sentia um misto de amor e dúvida, um sentimento que a consumia e a fazia se questionar se estava fazendo a coisa certa. Eduardo tentava confortá-la, mas ele próprio se via mergulhado em um turbilhão de emoções conflitantes. O trabalho, que antes era uma distração, agora parecia sem sentido diante do caos que dominava sua vida. E enquanto a dúvida corroía os adultos, Fred parecia manter uma calma que ninguém compreendia. Ele continuava brincando sozinho, alheio ao desespero dos pais, mas com um olhar distante, como se compreendesse mais do que estava disposto a dizer. Finalmente, após dias que pareciam intermináveis, o hospital entrou em contato. Uma descoberta fora feita. Letícia e Eduardo foram chamados para uma reunião e o diretor, com expressão grave, explicou que haviam encontrado outra família que também poderia estar envolvida no caso. Essa família, Mariana e Paulo, havia tido uma bebê no mesmo dia em que Clara nasceu e, coincidentemente, também por meio de cesariana de emergência. Eles, assim como Letícia e Eduardo, vinham enfrentando dificuldades e suspeitas em relação à paternidade da criança. Ao ouvir isso, Letícia sentiu o chão se abrir mais uma vez. A possibilidade de que outra criança, em outra casa, fosse a sua verdadeira filha, era um golpe profundo. Ela e Eduardo se entreolharam, sentindo o peso da decisão que teriam que tomar.
O hospital sugeriu que ambas as famílias realizassem um novo teste de DNA para confirmar ou descartar a hipótese de troca de bebês. Eduardo segurou firme a mão de Letícia enquanto ela respirava fundo, tentando absorver a informação. O coração dela batia forte e a única coisa que conseguia pensar era: e se minha filha verdadeira estiver mesmo com eles? E se eu tiver que escolher? Assim, com o coração dividido entre o amor por Clara e o desejo de encontrar a filha biológica, Letícia e Eduardo se prepararam para mais uma jornada, uma busca pela verdade que traria consequências irreversíveis. O coração de Letícia estava em pedaços enquanto ela segurava o telefone com a notícia de que o hospital encontrara uma família que poderia estar com sua filha biológica. Eduardo, ao lado dela, tentava manter a calma, mas seu olhar revelava a angústia que sentia. Sabiam que precisavam seguir em frente com a investigação, mas isso significava enfrentar a possibilidade de perder Clara para sempre. Como fazer essa escolha? Como seguir em frente sabendo que, a cada passo, a vida deles poderia mudar para sempre? Letícia e Eduardo aceitaram o pedido do hospital para realizar um novo teste de DNA, dessa vez com a família de Mariana e Paulo, o outro casal que também estava sob suspeita de ter sido envolvido na troca de bebês. Os dias seguintes foram uma agonia sem fim. Cada hora parecia uma eternidade, e Letícia mal conseguia olhar para Clara sem que uma onda de culpa e tristeza a invadisse. Eduardo, por mais que tentasse manter a compostura, não conseguia esconder a dor que o consumia. Quando finalmente chegou o dia dos testes, as duas famílias foram orientadas a comparecer ao hospital ao mesmo tempo. A tensão no ar era palpável. Mariana e Paulo, o casal que provavelmente estava com a filha biológica de Letícia e Eduardo, pareciam igualmente aflitos. Eles eram jovens, de aparência humilde e olhos marejados. Mariana carregava uma bebê em seu colo, uma menininha de olhos escuros e cabelos castanhos, que observava tudo com a curiosidade inocente de quem nada sabe sobre a complexidade daquele momento. Letícia sentiu o coração pulsar com força ao ver a bebê. Seria ela sua filha biológica? Ao mesmo tempo, o instinto maternal gritava, lembrando-a de que Clara era a menina que ela amamentou, a criança que embalou e cuidou desde o nascimento. Era quase impossível para ela imaginar um futuro sem Clara em seus braços. Mariana, por sua vez, não conseguia conter as lágrimas ao observar Letícia e Eduardo. Ela apertava a filha contra o peito como se quisesse protegê-la de um destino cruel. Paulo, o marido, segurava a mão de Mariana, tentando ser forte, mas a expressão em seu rosto revelava a mesma dor e medo que dominavam Letícia e Eduardo. Eles haviam sido surpreendidos com a possibilidade de perder a filha que criaram desde o nascimento, e a simples ideia de uma troca era o suficiente para destruir as bases emocionais de ambos. As enfermeiras conduziram as famílias até uma sala reservada para a coleta de DNA. O clima era pesado e ninguém ousava falar. Cada mãe segurava sua filha com o coração acelerado, temendo o que o futuro traria. As amostras foram coletadas com cuidado e enviadas ao laboratório, enquanto os 4 adultos permaneceram em silêncio, trocando olhares carregados de medo e de uma incompreensível solidariedade. Após a coleta, Letícia, Eduardo, Mariana e Paulo foram convidados a sentarem-se juntos em uma pequena sala de espera. O silêncio continuava, enquanto cada um tentava processar o que estava acontecendo. Em determinado momento, Paulo, com a voz trêmula, quebrou o silêncio. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer, que nossas filhas... Mariana, segurando a mão dele, soluçou. Letícia olhou para eles, sentindo uma empatia que jamais imaginou. Havia uma conexão entre aquelas famílias que ia além do sangue,
uma conexão criada pela dor e pela incerteza. Eu não sei o que vamos fazer se a bebê que criamos não for nossa filha biológica, disse Letícia, a voz baixa e embargada. Mariana assentiu, com os olhos cheios de lágrimas. Eu sinto o mesmo. A gente amou essa menina desde o primeiro dia. Como lidar com uma verdade assim? Os 4 adultos permaneceram em silêncio, mas naquele breve instante, Letícia sentiu que, independentemente do resultado, uma parte de sua vida estaria sempre ligada àquela família. Os dias de espera pelo laudo foram excruciantes. Letícia tentava manter uma rotina com Clara, mas o sofrimento era visível. A bebê, ainda alheia àquela turbulência, continuava a sorrir e a brincar, como se fosse a única fonte de luz em meio à escuridão. Eduardo, por sua vez, estava completamente absorvido pelo trabalho, tentando, sem sucesso, escapar da dor e da ansiedade. Em casa, Dona Clarice fazia o possível para ajudar a filha e o genro, mantendo a casa organizada e cuidando de Fred. A avó sentia o peso daquela situação e tentava encontrar forças para apoiar a família. Fred, o menino que inicialmente identificou Clara como diferente, observava a tristeza dos pais e parecia, em seu silêncio, compreender a gravidade do momento. Ele se aproximava de Letícia e Eduardo sempre que os via chorando, abraçando-os como um anjo protetor. Na sexta-feira seguinte, o hospital ligou com os resultados. Eduardo atendeu o telefone com mãos trêmulas e, quando ouviu a voz do diretor do hospital confirmando a hipótese de troca de bebês, sentiu seu corpo desmoronar. Com os olhos cheios de lágrimas, ele olhou para Letícia e fez um sinal para que ela se sentasse. Os dois ficaram lado a lado e Eduardo, com a voz embargada, comunicou o resultado. Lê, a bebê que Mariana e Paulo têm é nossa filha biológica. Letícia sentiu o ar sumir dos pulmões. Todo o amor, todo o cuidado que ela dedicou a Clara, de repente, parecia uma memória distante, uma ilusão cruelmente arrancada. Mas ao olhar para a menina que segurava nos braços, ela soube que o amor que sentia por Clara não se apagaria. Aquela era sua filha de coração, a quem ela havia amado desde o primeiro choro. Horas depois, no hospital, Letícia e Eduardo se encontraram novamente com Mariana e Paulo, ambos emocionalmente destruídos. O hospital ofereceu apoio psicológico, mas nada parecia aliviar a dor de cada casal. Em um ato de coragem e sacrifício, decidiram realizar a troca definitiva. O momento da troca foi um dos mais dolorosos que Letícia e Eduardo já viveram. Ao entregar Clara para Mariana e receber sua filha biológica nos braços, Letícia sentiu um vazio, um abismo no coração. Por mais que a nova bebê fosse sua filha de sangue, ela ainda não tinha o vínculo de carinho e cuidado que construiu com Clara. Mariana, por outro lado, também chorava, segurando Clara como se estivesse reencontrando algo perdido, mas sem a mesma familiaridade que Letícia havia criado com a bebê. As duas mães choraram, abraçadas, tentando absorver a dor que compartilhavam. Cada uma sabia que, mesmo separadas, suas vidas estariam para sempre unidas por aquele acontecimento. Mariana apertou a mão de Letícia, prometendo cuidar bem de Clara, e Letícia fez o mesmo em relação à sua filha biológica. A caminho de casa, Letícia mal conseguia falar. Eduardo segurava a mão dela, mas não encontrava palavras para confortá-la. Ao chegar em casa, Dona Clarice os aguardava, abraçando Letícia enquanto ela chorava sem parar. Fred, que assistia a tudo em silêncio, se aproximou da nova irmã com um olhar de curiosidade e, quando olhou nos olhos dela, sorriu. Ele sabia que agora, finalmente, sua irmã estava ao seu lado. O retorno para casa com a filha biológica nos braços foi um misto de alívio e dor para Letícia e Eduardo. Eles haviam finalmente encontrado sua filha de sangue, mas o preço a pagar era alto demais. A imagem de Clara nos braços de Mariana, com seu olhar inocente e aquele sorriso que tanto alegrava seus dias, não saía da mente de Letícia.
Para ela, Clara sempre seria sua primeira filha, aquela que ela segurou pela primeira vez no hospital, que amamentou nas madrugadas e embalou em seus braços quando chorava. Mas agora, essa realidade lhe fora arrancada, deixando um vazio que parecia impossível de preencher. A nova bebê, que decidiram chamar de Sofia, era uma criança tranquila, de olhar sereno e cabelo escuro como o de Letícia, mas o vínculo entre elas ainda estava distante. Letícia segurava Sofia no colo com o cuidado e o carinho de uma mãe, mas em seu coração ainda estava se despedindo de Clara. As noites eram longas e solitárias, repletas de lágrimas silenciosas e um sentimento de perda que parecia insuportável. Eduardo, ao vê-la tão abalada, tentava reconfortá-la. Ela é nossa filha, Lê. Vai ser uma questão de tempo. Você vai ver, dizia ele, embora seu próprio coração também estivesse em pedaços. A cada manhã, Letícia acordava com o coração apertado, tentando encontrar forças para cuidar de Sofia. A bebê olhava para ela com curiosidade, como se tentasse entender aquela mulher que agora era sua mãe. E mesmo entre o sofrimento e o cansaço, Letícia se esforçava para sorrir para a filha, tentando construir o vínculo que até então era natural com Clara. Dona Clarice, que morava perto, visitava a filha todos os dias para oferecer ajuda. Ela sabia que Letícia precisava de tempo para aceitar a nova realidade, mas também entendia a dor da filha. Em várias manhãs, ao chegar e ver Letícia desolada, abraçava a filha, permitindo que ela chorasse. Minha filha, um dia de cada vez. Você é forte e vai superar isso. Agora é preciso dar uma chance para a pequena Sofia, dizia Clarice, tentando transmitir um pouco de serenidade ao coração da filha. Fred, o irmão mais velho, parecia ter se adaptado rapidamente à nova irmã. Desde o primeiro instante, ele demonstrava carinho por Sofia, como se soubesse, de alguma forma, que ela sempre deveria estar ali. Em cada momento em que a bebê chorava, Fred se aproximava, oferecendo um brinquedo ou um sorriso para animá-la. Para ele, Sofia era uma irmã verdadeira, e seu vínculo com ela parecia se fortalecer a cada dia. Ver essa conexão entre os irmãos ajudava Letícia a se abrir para a nova realidade. Aos poucos, ela permitia que Sofia ocupasse um espaço em seu coração. Os pequenos gestos da bebê, seu sorriso desajeitado e suas gargalhadas começaram a derreter as barreiras que o sofrimento havia erguido. Embora a saudade de Clara permanecesse forte, Letícia começava a perceber que também podia amar Sofia com a mesma intensidade. No entanto, o luto por Clara ainda era real e profundo. Eduardo, apesar de não expressar seus sentimentos com a mesma intensidade, também sentia a ausência de Clara. Quando estava sozinho, permitia-se lembrar dos momentos que viveu com a menina, da maneira como ela o olhava e sorria para ele, e cada lembrança trazia uma dor aguda. No entanto, ele se esforçava para ser o pilar da família, mostrando-se forte para Letícia e os filhos. A nova rotina com Sofia era um desafio emocional, mas Eduardo estava determinado a fazer o possível para que a nova filha se sentisse amada e acolhida. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Aos poucos, a dor aguda foi se tornando uma cicatriz, ainda sensível, mas menos sufocante. Sofia estava crescendo, e cada etapa de seu desenvolvimento trazia uma pequena alegria para Letícia, como se fossem passos de cura para o coração partido. Letícia começou a enxergar em Sofia uma nova esperança, um futuro para a família. Ela ainda se lembrava de Clara com amor e carinho, mas também reconhecia que Sofia, a menina que agora a chamava de mãe com os olhos, também merecia esse amor por completo. Certa manhã, enquanto brincava com Sofia no quintal, Letícia percebeu algo que a tocou profundamente. A menina estava sentada na grama, tentando pegar uma florzinha amarela.
Seus olhos escuros brilhavam e um sorriso espontâneo surgia em seu rosto. Letícia observava aquela cena com um misto de surpresa e emoção. Sofia, tão pequenina e inocente, olhava para a flor como se fosse a coisa mais bela do mundo. Nesse momento, Letícia sentiu o coração aquecer de forma diferente. Era como se finalmente pudesse aceitar Sofia como sua filha, sem reservas, sem culpa. Ela se abaixou, sentando-se ao lado da filha, e pegou a flor que a menina tentava alcançar. Com um sorriso emocionado, Letícia colocou a florzinha atrás da orelha de Sofia e sussurrou: "Você é minha filha, Sofia, e eu te amo." Ela sabia que aquela pequena declaração era uma promessa para si mesma, uma promessa de que o amor não tinha limites, de que seu coração era grande o suficiente para acolher Sofia sem apagar as lembranças de Clara. Eduardo, que observava a cena à distância, sentiu-se aliviado ao ver o sorriso da esposa e o carinho genuíno com que ela interagia com Sofia. Aquela era a Letícia que ele sempre conheceu, forte, amorosa e dedicada. Ao ver a esposa se reconectar com a nova filha, ele sentiu que talvez a vida pudesse voltar ao normal, ainda que carregasse para sempre as marcas de tudo o que haviam vivido. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Letícia e Eduardo sentaram-se na varanda. O céu estava estrelado e o silêncio da noite trazia uma paz que eles há muito não sentiam. Letícia segurou a mão do marido e com um suspiro disse: "Ela é uma bênção, Eduardo. Eu sei disso agora. Vou amá-la como sempre amei, com tudo o que tenho." Eduardo sorriu aliviado e beijou a mão da esposa. Eles sabiam que o caminho seria longo e que a lembrança de Clara jamais seria apagada. Mas ali, naquela noite tranquila, Letícia e Eduardo aceitaram que suas vidas haviam mudado para sempre e que, apesar da dor e do luto, poderiam recomeçar com Sofia, com Fred e com o amor que ainda os unia. O tempo continuava seu curso. E a vida de Letícia e Eduardo, embora marcada pela dor, começava a se reconstruir. A chegada de Sofia trouxe um novo ritmo para a família, e pouco a pouco a casa voltava a ter risos, cores e até sonhos. A perda de Clara ainda era sentida, mas agora havia também o encantamento e o afeto que nasciam entre Letícia e Sofia. Sofia estava crescendo, e cada pequena conquista da menina trazia um motivo para Letícia se alegrar. Ver a filha tentar dar os primeiros passos, ouvir suas primeiras palavras e perceber o jeito doce e curioso de explorar o mundo preenchia o coração de Letícia com uma sensação de gratidão. Ela sabia que jamais deixaria de amar Clara, mas aceitava agora que a presença de Sofia também era um presente em sua vida. Em um final de semana, Eduardo sugeriu que fizessem uma viagem em família, uma pequena pausa da rotina para fortalecer ainda mais o vínculo entre todos. Ele sabia que Letícia ainda guardava algumas dores e que uma nova experiência com os filhos poderia trazer um alívio ao coração dela. "Vamos àquela pousada perto da serra, o lugar onde passamos nosso primeiro aniversário de casamento. Acho que precisamos de um tempo só nosso", disse ele, com um sorriso esperançoso. Letícia aceitou a ideia com um misto de nostalgia e esperança. Preparou as malas para a viagem, organizando as roupas de Fred e os brinquedinhos de Sofia. Era a primeira vez que fariam uma viagem desde a troca de bebês. E a simples ideia de estarem juntos em um lugar diferente trazia uma sensação de renovação para todos. A pousada, situada entre as montanhas, era um lugar tranquilo, rodeado pela natureza, com ar fresco e uma paisagem que acalmava a alma. Letícia lembrava-se com carinho dos momentos felizes que passou ali com Eduardo e agora, ao lado dos filhos, sentia que poderia finalmente criar novas lembranças naquele lugar. Fred, como sempre, estava animado
explorando cada canto, correndo pelos jardins e tentando chamar a atenção da irmãzinha para as flores e os passarinhos. Sofia, ainda aprendendo a andar, segurava a mão de Letícia enquanto observava tudo com os olhos curiosos. Eduardo observava a família com um olhar carinhoso, agradecendo em silêncio pela oportunidade de recomeçar. Na segunda noite, enquanto Fred e Sofia já dormiam, Letícia e Eduardo sentaram-se na varanda da cabana, apreciando o céu estrelado. Letícia estava quieta, mas havia algo de diferente em sua expressão. Ela olhou para Eduardo e, com os olhos brilhando, disse: "Eu sinto que estamos reconstruindo algo lindo, Edu. Eu achei que não fosse possível, mas sinto que estou em paz com tudo o que aconteceu." Eduardo segurou a mão dela, emocionado. "Eu sei, Lê. Passamos por tanta coisa, mas você é uma mulher forte e é isso que nos trouxe até aqui. Eu tenho tanto orgulho de você." Eles se abraçaram, compartilhando aquele momento de cumplicidade e reconciliação com o passado. Na manhã seguinte, a família fez um passeio pela mata ao redor da pousada, apreciando a beleza das árvores e o som suave do riacho que corria ao longo da trilha. Fred, com sua energia incansável, corria à frente, rindo e se divertindo. Letícia segurava Sofia no colo, sentindo o calor da filha contra seu peito, e se emocionava com a sensação de completude que aquele momento trazia. A viagem foi um marco para eles, um respiro necessário que ajudou a solidificar o novo vínculo que se formava com Sofia. A volta para casa trouxe consigo um novo ar, uma sensação de que, por mais que o passado estivesse presente, o futuro era promissor e a família estava preparada para encará-lo. De volta à rotina, Letícia e Eduardo decidiram buscar a cirurgia corretiva para o lábio leporino de Sofia, que vinha sendo adiada até então devido às emoções intensas e à adaptação. Ambos sabiam que o procedimento era essencial para o bem-estar da filha e que, com o passar do tempo, ela poderia precisar de mais cuidados. Para Letícia, era também uma forma de demonstrar todo o amor que sentia pela filha, cuidando de sua saúde e garantindo o melhor para seu futuro. A busca por uma clínica especializada foi feita com cautela, e após algumas consultas, encontraram um cirurgião renomado que explicou cada detalhe do procedimento. A cirurgia exigiria uma recuperação cuidadosa, mas o médico estava confiante de que tudo correria bem. O dia da cirurgia chegou e Letícia, embora ansiosa, sentia-se determinada e confiante. Ela e Eduardo ficaram ao lado de Sofia até o momento em que a equipe a levou para a sala de operação. Letícia segurava a mão de Eduardo, os olhos marejados, enquanto observava a filha sendo levada. "Ela vai ficar bem", murmurou Eduardo, tentando confortá-la. Durante as horas da cirurgia, Letícia e Eduardo esperaram na sala de recepção, em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. A lembrança de Clara ainda estava presente, mas naquele momento, o amor por Sofia se mostrava mais forte do que qualquer dor. Para eles, aquele era um passo decisivo na construção de uma nova vida. Finalmente, o médico apareceu com um sorriso gentil, informando que a cirurgia fora um sucesso e que Sofia estava bem. Letícia e Eduardo respiraram aliviados e, quando puderam ver a filha, sentiram uma alegria indescritível. Sofia, ainda sonolenta e com curativos, olhou para Letícia e esticou as mãozinhas para ela, como se buscasse o aconchego familiar. Letícia segurou Sofia com cuidado, acariciando o rostinho da menina e sentindo, mais uma vez, aquele vínculo profundo que crescia entre elas. "Você é minha filha, minha pequena guerreira", sussurrou Letícia emocionada. Para ela, aquele momento simbolizava o amor e a superação que compartilhava com Eduardo e os filhos.
Nos dias seguintes, a recuperação de Sofia foi lenta, mas com o cuidado e o apoio de toda a família, a pequena logo voltou a sorrir e a brincar como sempre. Fred, sempre carinhoso, ajudava a mãe a entreter a irmã, inventando jogos e brincadeiras para alegrá-la. Ele parecia compreender, em sua inocência, que aquele era um momento especial para todos. A operação foi um sucesso, e a recuperação de Sofia trouxe uma nova esperança para a família. Aos poucos, as marcas do passado começavam a desaparecer, substituídas pelo amor e pela união que compartilhavam. Letícia e Eduardo sabiam que nunca esqueceriam Clara, mas também entendiam que Sofia era a filha que o destino havia colocado em suas vidas. E de alguma forma, ambos sentiam que tudo estava no lugar certo. Na noite em que os curativos foram removidos, Eduardo e Letícia comemoraram com uma pequena festa em casa, apenas os 4. Letícia preparou um bolo e Fred ajudou a decorar a mesa. Sofia, ainda com o rostinho delicado por conta da cirurgia, olhava para tudo com um sorriso encantador. Eduardo, abraçando Letícia, sussurrou: "Nossa família está completa, Lê. Somos nós, e nada pode nos separar." Letícia olhou para Sofia e Fred, sentindo uma paz indescritível. Ela sabia que o caminho até ali fora doloroso, mas, agora, estava certa de que cada lágrima, cada noite em claro, cada dúvida e cada medo haviam valido a pena. Eles eram uma família, e juntos estavam prontos para tudo o que o futuro lhes reservasse. A cada dia que passava, Letícia e Eduardo sentiam que o peso das feridas do passado estava finalmente dando lugar a uma nova fase. A cirurgia de Sofia havia sido um sucesso, e a pequena se recuperava cheia de energia, trazendo luz e alegria para a casa. Fred, sempre carinhoso, continuava a ser o irmão dedicado e protetor, e Letícia percebia o quanto o amor entre os irmãos parecia crescer a cada dia. A vida voltava a ser plena, repleta de momentos simples e preciosos, como risadas no café da manhã e tardes de brincadeiras no quintal. Letícia, que antes se sentia dividida entre a lembrança de Clara e o presente com Sofia, agora encontrava paz. A saudade de Clara ainda estava ali, como uma memória doce que ela guardava com carinho, mas sem o sofrimento do passado. Sofia era sua filha, sua menina, e cada momento com ela reforçava esse sentimento. Uma tarde, enquanto Letícia brincava com Sofia no quintal, Eduardo se aproximou sorrindo, trazendo um envelope nas mãos. Letícia franziu a testa curiosa, e Eduardo entregou o envelope dizendo: "Quero te mostrar uma coisa que venho planejando há algum tempo." Letícia abriu o envelope e, ao ver o conteúdo, seus olhos se encheram de lágrimas. Era uma matrícula para um curso de empreendedorismo. Ela olhou para Eduardo surpresa. "Você quer que eu faça um curso de empreendedorismo?" Ele assentiu sorrindo. "Sim, Lê. Sei que seu sonho sempre foi abrir uma loja própria, algo que fosse só seu. Você é uma mulher forte e agora chegou a sua vez de sonhar e de realizar." Letícia sentiu o coração acelerar. A ideia de ter algo próprio, algo pelo qual pudesse lutar, fazia seus olhos brilharem de uma forma que não acontecia há muito tempo. "Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer. Com tantas coisas que passamos..." Eduardo segurou suas mãos com ternura. "Mas agora estamos juntos e vamos fazer isso acontecer. Este é o nosso recomeço, Lê." Nos dias que se seguiram, Letícia começou a se dedicar ao curso com entusiasmo. Cada nova aula, cada aprendizado parecia reacender um brilho em seu olhar. Ela fazia anotações, elaborava planos e sonhava com o futuro de sua loja, que imaginava como um espaço acolhedor, cheio de detalhes que transmitissem amor e esperança, sentimentos que ela conhecia tão bem. Eduardo se encarregava de cuidar das crianças enquanto ela estudava, apoiando-a em cada passo.
Fred e Sofia observavam a mãe com curiosidade e sempre que ela sentava com os livros, Fred se aproximava, interessado. "Mãe, o que você está fazendo?" perguntava ele, com a inocência que fazia Letícia sorrir. "Estou estudando, meu amor. Vou abrir uma loja um dia." Fred a olhava com admiração. "Eu quero ajudar você, mãe." Ela acariciava o rosto do filho e respondia: "Claro que vai, meu filho. Vai ser nosso projeto em família." A vida voltava a se encher de alegria e propósito. O clima na casa era leve, e Letícia e Eduardo se orgulhavam da superação que conquistaram juntos. A dor e o luto que enfrentaram serviam agora como uma lembrança de que o amor e a resiliência eram capazes de vencer qualquer adversidade. Eles eram uma família que superou o impossível. Após alguns meses de preparação, Letícia começou a dar os primeiros passos concretos para abrir sua loja. Ela encontrava apoio em cada detalhe, desde Eduardo, sempre presente, até Dona Clarice, que ajudava com as crianças. Era um projeto que reunia a força de toda a família, e o entusiasmo de Letícia era contagiante. Quando finalmente chegou o dia da inauguração, Letícia estava emocionada. A loja era exatamente como ela sonhara, um lugar acolhedor, cheio de detalhes que transmitiam sua história e sua luta. No balcão principal, ela colocara um quadro com uma frase que, para ela, resumia a jornada que vivera até ali. "O amor encontra o caminho." Eduardo, ao ver Letícia naquela nova fase, sentiu uma felicidade indescritível. Ele sabia que ali, diante dele, estava uma mulher que enfrentou as maiores dores e ainda assim conseguiu se erguer, reinventar-se e construir algo belo. Fred, segurando a mão da mãe, olhava ao redor da loja com um sorriso orgulhoso. Ele sabia o quanto aquele sonho significava para ela. Sofia, em seus primeiros passinhos, andava pelo espaço com curiosidade, enquanto Dona Clarice a seguia de perto, garantindo que a pequena estivesse segura. Ao ver a família reunida, Letícia sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. Eles haviam enfrentado a dor juntos e agora compartilhavam a vitória. Durante a inauguração, amigos e familiares estiveram presentes para celebrar a realização de Letícia. Todos sabiam da história de superação que aquela loja representava e, entre abraços e sorrisos, era possível sentir o orgulho e a admiração que cada um nutria por ela e por sua família. Letícia, em cada sorriso que recebia, sentia o peso de tudo o que enfrentou se dissolver. Ali, cercada por quem amava, ela sabia que estava pronta para qualquer coisa que a vida trouxesse. Ao final do dia, depois que todos foram embora, Letícia ficou sozinha na loja, olhando ao redor e absorvendo a sensação de realização. Eduardo se aproximou, colocando a mão em seu ombro e dizendo baixinho: "Conseguimos, Lê. A nossa família encontrou o caminho de volta." Ela sorriu, com os olhos cheios de lágrimas, e respondeu: "Sim, porque nunca deixamos de acreditar." Enquanto saíam da loja, com as crianças nos braços, Letícia olhou para o céu estrelado e fez uma prece silenciosa, agradecendo por tudo o que vivera e pelo amor que a sustentou em cada momento. Ela sabia que a vida ainda traria desafios, mas agora não havia mais medo. Sua história estava marcada pela superação e pelo amor, e enquanto estivesse com sua família, sempre encontraria forças para seguir em frente. Meses após a inauguração da loja, a vida de Letícia e Eduardo finalmente alcançava uma paz que eles jamais imaginariam possível após tudo o que viveram. A pequena Sofia, agora com quase 2 anos, era a alegria da casa. Com seus olhos curiosos e um sorriso contagiante, ela preenchia cada canto do lar com um calor que aquecia o coração de todos. A cicatriz da cirurgia já não era visível, mas o impacto daquele momento de luta e superação continuava presente na memória de Letícia, como um símbolo da força que unia a família. A loja prosperava,
e Letícia sentia-se realizada não apenas como mãe, mas como mulher. Todos os dias, ela abria as portas do seu espaço com um sorriso confiante e gratidão no peito. O amor e a coragem com que enfrentou os desafios de sua vida se refletiam ali, em cada detalhe, em cada atendimento. Os clientes notavam o brilho nos olhos dela e sempre comentavam sobre o ambiente acolhedor da loja, sem saber que aquele lugar era muito mais do que um negócio. Era a prova de que a fé e o amor podem transformar qualquer dor. Em casa, Letícia e Eduardo redescobriram a alegria das pequenas coisas. Fred e Sofia se tornaram inseparáveis, brincando juntos e rindo pelas manhãs. O menino adorava ensinar tudo o que sabia à irmã, que o observava com atenção e depois imitava os gestos do irmão. Ver os dois juntos era a maior felicidade para Letícia, que se emocionava sempre que via os filhos se abraçando e sorrindo um para o outro. Em um final de semana, Letícia e Eduardo decidiram fazer um piquenique em um parque próximo de casa. Era um daqueles dias em que o céu estava límpido e o ar leve, com uma brisa suave que parecia acariciar o rosto de cada um. Prepararam uma cesta com frutas, suco e lanches e levaram um cobertor grande para se acomodarem na grama. Fred e Sofia estavam empolgados com a ideia, e Letícia observava o brilho nos olhos dos filhos com um carinho indescritível. Ao chegarem ao parque, escolheram uma árvore grande, onde a sombra era generosa e o chão acolhedor. Letícia estendeu o cobertor e colocou a cesta no meio, enquanto Fred corria para explorar o lugar e Sofia caminhava lentamente, segurando a mão da mãe. Eduardo, ao ver a cena, pegou a câmera e registrou aquele momento, sorrindo ao capturar a expressão de pura alegria no rosto das crianças. Fred logo se aproximou com um punhado de flores que havia colhido no campo. "Mãe, essas são para você e para a Sofia", disse ele, estendendo as florzinhas coloridas para Letícia. Ela sorriu, com o coração transbordando de amor, e agradeceu, colocando uma florzinha atrás da orelha da filha, que deu uma risada gostosa, encantada com o gesto do irmão. Letícia observou os filhos brincando juntos e uma paz profunda tomou conta de seu ser. Cada sorriso de Sofia, cada risada de Fred, era uma confirmação de que a escolha de seguir em frente, de enfrentar as dores e buscar a felicidade, havia sido o caminho certo. Eduardo, sentando-se ao lado dela, observava com admiração a mulher forte e amorosa que ela sempre foi. Ele segurou sua mão e sussurrou: "Eu te amo, Lê. Obrigado por nunca desistir da gente." Ela sorriu, apertando a mão dele. "Obrigada por estar comigo, Edu. Você me deu forças para seguir." Ali, naquele instante, Letícia entendeu que o amor que ela nutria pela família era o maior de todos. Uma força que superava qualquer desafio. O passado ainda fazia parte de suas memórias, mas agora ela via o futuro com esperança e amor, sabendo que sempre teria Eduardo, Fred e Sofia ao seu lado. Enquanto as crianças brincavam, Letícia e Eduardo ficaram sentados, conversando e observando os filhos. A cada troca de olhares, o vínculo entre eles se fortalecia e ambos sentiam a certeza de que, por mais que o caminho tivesse sido difícil, o que os unia era muito maior do que qualquer obstáculo. Ao final da tarde, quando o sol começava a se pôr, o céu se pintava de laranja e rosa, dando um toque mágico ao momento. Fred e Sofia, cansados de tanto brincar, deitaram-se no colo dos pais. Letícia segurava Sofia, que adormecia lentamente, e Eduardo tinha Fred apoiado em seu peito. Ali, sob o céu colorido e o som suave das folhas balançando, Letícia sentiu que tudo estava exatamente como deveria estar. Aquela era sua família, e o amor que compartilhavam era a prova de que o verdadeiro lar é aquele construído com afeto, com superação e com coragem.
Ao voltarem para casa naquela noite, Letícia colocou Sofia para dormir, ajeitando o cobertor com carinho e beijando a testa da filha. "Boa noite, minha princesa", sussurrou ela, sabendo que o amor que nutria por Sofia era incondicional e eterno. Quando olhava para a menina, via nela a promessa de uma nova vida, de um amor que venceu todas as barreiras. Antes de se deitar, Letícia olhou uma última vez pela janela, observando o céu estrelado. Sentiu-se grata por tudo o que viveu, por cada lágrima que derramou e por cada sorriso que agora preenchia sua vida. Ao deitar-se ao lado de Eduardo, segurou sua mão e, em silêncio, agradeceu por toda a jornada. Eles haviam enfrentado desafios, mas juntos encontraram a força para superar e recomeçar. E assim, sob o aconchego do lar que construíram e o amor que renasceu, Letícia adormeceu com a certeza de que, por mais que a vida trouxesse surpresas e dificuldades, ela tinha a família que sempre sonhou ao seu lado. Eles estavam completos, felizes e prontos para tudo o que o futuro lhes reservasse.